farelo de soja, né? E dentre outras coisas que a gente vai apresentar ao decorrer. Então, em todas as visitas, normalmente, o que os agricultores eles tendem mais a colocar, os criadores, né? É a questão do custo da ração. E a gente sabe hoje que a gente pode usar de alguns artifícios e de alguns materiais que muitas das vezes a gente tem abundância na natureza, né? Que são frutos do extrativismo, como o licuri, e que a gente muitas das vezes não usa. Ou se usa, a gente usa de uma forma que não vem aproveitar em total esse material. Como em muitos casos, os agricultores, eles fornecem o licuri mais pisado na pedra, né? Alguns é porque não tem forrageira, a questão do conhecimento também. E aí, diante disso, a gente vem com essa prática com o intuito de fortalecer, né? Diminuir a questão dos custos. É algo muito importante que a gente tem que trazer. A gente tem que pensar e colocar na mente que a gente tem que ter trabalho. Porque muitas das vezes a gente prefere comprar a ração já calculada e feita por uma questão de trabalho. Eu já ouvi isso muito de pessoas. Ah, vai dar o trabalho para me catar o licuri, vai dar o trabalho para me tirar uma folha de mandioca, vai dar trabalho para me tirar uma leucêmia. E aí você acaba pagando mais por isso, né? Sendo que você tem normalmente material. Então hoje o intuito vai ser passar algumas propriedades desses materiais aqui que a gente trouxe, né? A gente já passou alguns na forrageira para já viabilizar o tempo. E ao decorrer aqui da nossa atividade a gente vai demonstrando a qualidade. E aí esses materiais que já foram entregues a vocês são tabelas, né? São tabelas, primeiro, tem a tabela aí que eu achei bom colocar, já que foi um tema que a gente tratou anteriormente, sobre as questões das vacinações, né? E aí tem em cima de corte, vocês já sabem quando é de corte, a finalidade da galinha, né? O nome já está dizendo, para matar, para vender a carne. De postura, a de ovo. E aí vocês vão questionar, mas por que uma tabela é maior do que a outra? Tendo em vista que o tempo de vida de uma galinha de postura é maior, né? Normalmente do que a de corte. É claro que a tabela de postura vai ser maior, de vacinas também. E aí, só para passar dar uma pincelada, a gente já colocou aí as tabelas para vocês estarem se situando e ver que em cada fase dessas galinhas, elas devem receber uma vacinação. Tá entendendo? E aí, de acordo com o que vocês vão vendo, licença, viu? Tem a idade da galinha, né? A doença para qual é essa vacina e a via de aplicação. Porque, mas nem precisava especificar. Acreditando ou não, tem casos que eu já acompanhei nesses quase 8 anos de assistência técnica, de agricultores que foram buscar uma vacina que era para ser membrana não, na asa, né? Abaixo da asa, e a pessoa colocou na água. Isso acontece? Acontece. E acontece e não é pouco. E aí perdeu. Por quê? Porque a ação daquela vacina é para ir no tecido e não na água, né? Então ela não vai ter ação. Outros compram tipo a vacina de Marek, que é uma vacina que, se eu não me engano, você tem que vacinar em 2 horas, porque senão ela perde a ação. A pessoa vai lá, vacina, bota na geladeira e aí vacina de novo. Ah, eu vacinei e não deu jeito, foi mesmo que ia dar água do pote, né? E aí tem que ter esses cuidados e sempre se informar, né? Muitos chegam lá nas casas veterinárias e a pessoa faz um favor de explicar e dizer, né? Você dá quantas gotas, mas outros não, e muitos até por vergonha, né? Tem a questão de, eu não tenho leitura, e aí eu fico com vergonha. E aí é sempre bom a gente se apegar a essas dicas, a esses modos, que aí a gente consegue desenvolver bem. Lembrar que normalmente subcutâneo é no pescoço, né, da ave. Ocular é no olho, né? A via nasal normalmente é nas narinas do animal, né? Membrana é na asa. E faltou a outra, que é da boca, que é a oral. Isso. Bora lembrar? Membrana é o que? Membrana? Abaixo da asa. Ocular é o que? Olho. Nasal. Nariz. E aí vocês estão dizendo, Isa, mas isso daí não precisa. É sempre o que eu digo. Em todos os lugares que a gente vai, o conhecimento ele é muito grande. Às vezes eu estou no mesmo grupo
Mas por mais que pequena que uma informação que eu sei, talvez o outro colega não saiba. E isso é totalmente normal. É totalmente normal. Porque a gente está num grupo, a gente tem o mesmo ideal, a gente vai criar as mesmas coisas, mas o conhecimento que a gente detém, as dificuldades também podem ser diferentes. Tá bom? Então isso vale também até para se a gente tiver alguma dúvida. Isso acontece muito, né? Eu tenho alguma dúvida, mas eu tô com vergonha. Né? Que essa pergunta é muito boba. Não, gente, tem que ter esses momentos, aproveitar desses momentos, porque pode ser único, né? A gente pode estar aqui, em outro momento talvez a gente não tenha outra oportunidade. Porque nada na vida é bobo, tudo tem uma oportunidade e tudo tem um porquê, né? Então, sim. A gente teve a oportunidade aqui com o pessoal da UFBA, a mulher bambambam em criação de galinha caipira. Ele veio com um grupo aqui. E uma coisa que na época ela falou e eu fiquei lembrando disso, é o seguinte, que às vezes você está falando, a pessoa acha que é besteira, não vou aplicar, se adoecer, eu aplico. E uma coisa que todo grupo que foi formado, um falava, outro falava, quando chegar não deixe adoecer a primeira. Depois que adoece a primeira, raramente você vai conseguir controlar a doença. Meu irmão, vocês viram, meu irmão ele cuida das galinhas dele e cuida com excelência. Eu ganhei 20 e poucos pintos de minha tia lá indagando para me criar galinha. Eu falei, não quero não. Eu sei que eu cheguei lá, ela disse, ligou, venha pegar aqui, tem 25 pintos para você. Eu falei, já fui lá, peguei esses pintos todos. Como ele estava com as galinhas lá no galinheiro, já bem desenvolvido, peguei as galinhas, os pintos estavam com um mês mais ou menos. Perfeito, você olhava, coloquei lá no meio da deles. Essa veio vacinada, mas com vacina atrasada, como você está falando. A vacina foi aplicada no tempo incorreto. O que aconteceu? Ela adoeceu e as deles que estavam vacinadas começou a adoecer, uma atrás da outra. E era doença de contato, não era doença via aérea, porque os outros galinheiros aqui não foram afetados. E ele fez isso. Era 60 e poucos que ele tinha, né, Neto? 60 e poucos. Lá. Era quanto tempo? Nem recordo bem não, mas era muito. Já era entre 60 e 70, né, velho? Já. E foi adoecendo a dela primeiro, depois passou para dele. O animal comia, você olhava para o animal, a penugem bonita, a crista bonita. Quando você pegava, parecia que estava pegando nenhuma pena, não era uma galinha não. Morria comendo, mas não ganhava uma grama. Eu acho que salvou duas, de 60 e pouco, da dele. As minhas não ficou nenhuma, que eu tinha ganhado presente. Isso tudo contaminado por uma que a vacina foi. Eu falei com ela que a minha, olha meu filho, eu vacinei, mas provavelmente vacinou no tempo errado. Então assim, é bom que vocês fiquem atentos, isso como vocês estão começando, vacinar no tempo correto. Seguir as tabelas, porque assim pelo menos evita de começar a ter o prejuízo, que depois você começa. Aí vocês vão o tanto que ele tem aí, né? E consegue controlar, não tem doença. Mas essa lá não veio de fora, se instalou e acabou atacando a dele. Quando for pedir as vacinas, mesmo que seja num custo mais caro, mas é sempre pedir vacinas que elas venham de combate a mais de um tipo de doença. Que aí vocês vão estar melhorando a questão do tempo de vocês. Vocês já vão vacinar para combater mais de um tipo de doença. Normalmente elas vão ficar um precinho mínimo mais caro, mas isso daí vai viabilizar e vai diminuir os gastos de você estar indo sempre lá. Vou vacinar esse mês contra marep, né? Contra coccidiose, contra isso, contra aquilo. Uma agulhada só já... Isso, já facilita muito. Então é sempre ir lá e pedir uma vacina que tenha mais de uma ação, de 2 a 3, tá bom? E aí é sempre ter informação, gente. Sempre pedir informação, sempre estar se atualizando, né? Porque aí já não vai ter erro. E aí vocês podem estar utilizando essas tabelinhas aqui para estar se baseando. Então é isso, né? Acho que o pessoal também tem pelo deslocamento, estão meio apressado, né? Mas é assim, né? Acho que é um tema hoje, né? Assim como a questão sanitária das aves e qualquer outra criação, né? É importante a gente debater, né? Mas antes da gente começar a falar aqui, eu quero perguntar a vocês dá comida ou alimenta as aves de vocês? Vocês que já criam? Quem acha que tá dando comida às aves, levanta a mão. Eu jogo milho para elas comer. Quem acha que alimenta, levanta a mão. Eu jogo milho lá para elas comer. Eu dou comer, não sabia nem. Correto é alimento, né? Não, é assim, porque às vezes a gente esquece, quando a gente faz alimentação,
A alimentação, a gente tem que ter alimentação, aquilo que vai nos alimentar, nos nutrir. Se eu chego meio-dia aqui, hoje a mesa aqui estava farta, né? Aqui na casa de Janete não é diferente, né? Então ela já disse que se não convidou, mas disse que já está com espaço aberto o ano que vem para... Né? Então hoje aqui se a gente for, nós se alimentamos aqui em Janete hoje. Por quê? Tinha uma mesa farta, tinha um pirão, tinha um arroz, tinha salada, tinha um frango, tinha um ovos cozidos. Pare que já tá né? dando fome de novo. Tá entendendo? Ou seja, inúmeros ingredientes que nos vão alimentar, né? Agora já pensou hoje, se eu tivesse hoje parado aqui só para comer arroz, eu tinha apenas comido, não me alimentado. Porque meu corpo, assim como das aves, não precisa só de um tipo de nutriente. Para eu me desenvolver bem, eu preciso das vitaminas, dos minerais, né? Das energias, tal, tudo isso, né? Então, aí nós estamos nos alimentando o nosso corpo. Quando eu deixo de... Que aí na maioria do pessoal, como o senhor disse, dá comida às galinhas, né? Quando eu chego lá na minha casa, pego um litro de coisa e jogo para as galinhas o milho inteiro, eu praticamente não estou alimentando ela, estou só dando comida. Mas não estou suprindo a necessidade nutricional que as galinhas têm. Para determinada fase que ela precisa, né? Que precisa, né? Que ela precisa. Ela vai precisar de uma quantidade de energia para produzir ovos, vai precisar de uma quantidade de proteína, de minerais, por aí vai, de vitamina. Quando eu jogo só o milho, adiciono só o milho, ou jogo só o licuri, ou jogo só a raça da mandioca, eu estou simplesmente dando comida às minhas galinhas. Ou aos meus porcos, vamos falar em galinha porque é o tema, né? Então não estamos nutrindo aquele animal para ele responder, nos dar de retorno o nosso gasto. Por isso que a vida inteira e até hoje a atividade de galinha caipira, né, nas pequenas propriedades, hoje é tido como inviável. Tanto é que recentemente o Banco do Nordeste veio começar a financiar alguns projetos de criação de galinha, porque achava que era inviável, não pagava o custo. Por quê? Porque não tinha um bom manejo. E aí, lembra que Deto falou ali mais cedo na questão da alimentação? Ó, a alimentação, beleza, mas é para postura, mas tem as fases. De um dia de vida até tal período, a galinha vai comer um tipo de formulação de ração. Daquele tal dia para outro, tem até a pré-postura. Ó, o Deto falou ali, não sei se o pessoal lembra, né? Ó, primeiro tem a de crescimento, depois de crescimento na fase de 4, 5 meses, né, Deto? Tem inicial, Tem um mês, crescimento mais 2 meses. mais 2 meses, depois vai entrar na pré-postura. Depois da pré-postura, uma ração para postura. Cada uma dessas vai inserir esse tipo de alimentos aqui, o que vai diferenciar a quantidade que cada uma vai. Tem uma que vai precisar de mais energia, outra vai precisar de mais proteína, uma mais, outra menos. Os ingredientes vai ser o número, que vai diferenciar a quantidade, porque cada ave, na sua fase, do início até a sua terminação, em cada período ela tem suas necessidades nutricionais. Em um período de produção, a ave precisa na média de 16% de proteína bruta. Se você dá mais ou a menos, não vai servir, né? É como nós falamos mais cedo, o que diferencia do remédio para o veneno é a dose. É a mesma coisa de dar uma vacina vencida. Eu dei, mas não senti efeito. Não beber do que não tomar a primeira, né? Não é isso? Então, essa questão que a gente precisa pensar. E aí, para vocês que já criam suas galinhas, mas que estão recebendo o projeto, que a ideia de você receber o projeto é você melhorar o manejo na sua atividade, né? Você precisa se preocupar e não dar apenas milho para suas galinhas. E além de ser milho inteiro, porque milho só é fonte de energia, né? A sua maior concentração aí é de energia. Mas os animais precisam de outro, precisam de uma fibra, precisam das proteínas, precisam dos minerais, tudo isso, né? Então a ideia aqui é que a gente possa discutir nessa parte do manejo alimentar na criação. Que a gente possa sair daqui, né? Quando a gente pensa numa perspectiva de uma criação comercial que obtenha o máximo resultado possível, a gente faz as coisas num pezinho da letra, né? Aqui a ideia é que a gente possa deixar algum norteamento para vocês em casa vai no dia a dia praticando, pesquisando, se informando, aí tem os meninos que estão aí contribuindo, né, lá na comunidade, vai tirando as dúvidas, surge uma dúvida hoje, procura amanhã, dá um retorno, né? Mas a ideia é que a gente vai trabalhar aqui com algumas questões, né? Do manejo, tem a tabela aí para você vê que tem, faz duas formulações, né? Uma para postura, usando mais uns ingredientes, né, da nossa propriedade, aí vamos ter o licuri, a raça da mandioca, aí a gente pode usar, então vamos usar aqui a casca de ovos como fonte de cálcio, né? Em vez de você, eu não tenho dinheiro para ir comprar um quilo de cálcio para botar na galinha, que custa aí hoje, dependendo do lugar, 10, 12 reais. Você ali está consumindo os ovos, guarda as cascas, secou direitinho, de preferência na sombra para não perder, né,
o seu teor, pronto, bater no liquidificador, você tem uma fonte de cálcio. Já evita, em parte, o problema daquelas galinhas estar consumindo os ovos, né? Então eu não tenho para comprar, mas já tenho aqui uma forma alternativa, né? Tem mulicurica aqui na região, a gente precisa dizer que tem à vontade, né? Na verdade aqui na região nós temos mata aí de curizeiro, então a gente às vezes desperdiça muito por achar que a galinha não come ou come só a amêndoa, né? Tem uma questão aqui da raça da mandioca que eu vejo o pessoal perder bastante aqui nas casas de farinha. Eu vejo nas roças aí o pessoal arrancou a mandioca, lá, a maniva fica lá, o fio fica lá e tal, perdeu tudo. Ah, mas a galinha não come, claro, a galinha não come primeiro, ela não é uma ruminante, ela não mastiga a folha e tal, então você tem que processar, dar uma outra condição para poder ela absorver, né, esse alimento. Então você processou, passou na forrageira, secou, você põe para fazer o farelo, o feno, o farelo, aí você adiciona junto com o outro, né. Aí tem uma soja, né, que é a fonte de proteína, essa dificilmente a gente consegue substituir por uma outra fonte, né. Tem uma moringa aí que é bastante rica em proteína, mas perto da soja, hoje em termos de proteína na alimentação, a soja é o carro-chefe, né. Mas tem várias outras coisas também, tem o milheiro, não, temos o... E é a mais cara, né? E a mais cara. Agora me fugiu o nome o amendoim, né, a semente de algodão, tem vários outros que também é fonte de proteína, mas não chega tipo a soja, né? O milho, como é fonte de energia, a gente pode substituir, em alguns casos, até 100% pelo farelo da raiz da mandioca, que é fonte de energia também. Só vai ter alguns empecilhos em caixa, porque se você está produzindo... Tem também um andu. O andu, que é fonte de energia, você passar o andu no processo, né? Então se você substitui o milho pela raiz da mandioca, como fonte de energia, se é para produção de ovos, a gema do ovo vai sair branca, clarinha, né? Por conta da pigmentação da mandioca, né? Aí você pode usar tipo um maricum, né? Adicionar uma quantidade na ração para poder pigmentar a gema do ovo, né? E por aí vai. E aí temos as fontes minerais aqui também, né? Que aqui é o núcleo, é tipo um pozinho, né? Meio que de cimento, que é uma quantidade que vai bem, são caros, mas é uma quantidade que vai bem pouquinho na ração, né? Em termos, dependendo da quantidade de grama, 3, 4% na média na composição da ração. E tem outras fontes, tipo o calcário, calcítrico, né? Aí tem o cálcio, tem o núcleo, esse núcleo ele varia, viu? De acordo com a fase do animal, né? Tem para postura, né? O crescimento, engorda, aí cada um tem sua especificidade, né? O que nós vamos fazer aqui, e é bom lembrar que na conversa ali, eu vi que o pessoal dizia assim, né? Eu vi alguns aqui meio que uma preocupação na cabeça, né? Somente as mulheres, né? Disse, não, como é que nós vamos dar conta? Já cuida de porco, vai pra roça, ainda tem uns maridos que dá trabalho às mulheres ainda. Aí o cara tem que cuidar do marido ainda. Manda ele embora. É. Manda ele embora. Aí tinha uma dizendo aqui, disse, ainda tem um marido para cuidar ainda. Eu digo, mas rapaz, os caras dão trabalho assim às mulheres ainda, né? Ainda tem uns maridos. E tem umas que dizem assim, tem umas crianças, seus filhos? Não, meu marido. É, então, ou seja, a mulher geralmente tem uma infinidade de tarefas dentro de casa, né? E alguém já estava preocupado, não, mas eu não, esse sistema aí, quando eu olhei aqui para a criação de débito, disse, não, mas eu não tenho condição de criar desse jeito, tá? Não, a ideia não é essa. A ideia é que cada um de vocês e cada um que vai no projeto vai criar de acordo com a sua capacidade de conhecimento, de organização, de condições de haver montar uma boa alimentação dos animais e tudo isso, né? A senhora que está cuidando de 50 galinhas, beleza, a outra está cuidando de 10. Não é que a outra que está de 10 é mais ruim, ou mais bonita, ou mais feia, ou mais gorda, ou mais magra, não, é porque dentro das condições dela, ela só dá conta de cuidar de 10. Ela já dá de 50, outra já dá de 100, já vai de 20, 200, tá entendendo? Então que você não se prenda, aqui foi bom que a gente vem conhecendo duas coisas diferentes, né? Uma criação em pequena escala, que foi a super que nós vimos ali, né? E aqui já tem uma criação já em grande escala, né? Porque ele colocou ali que tem 500 asas ali, né? Então já... Pois é, então já está num patamar assim, de muito grande, que demanda mais tempo, demanda mais cuidado, mais experimento, tá? Essa coisa toda, né? Romilson. Pode falar. Mas lembrando, como a necessidade falou, que começou pequeno. E era isso que eu E ia as dizer. dificuldades que ele enfrentou foram muitas, porque assim, Beto começou a criar galinha antes que viesse Bahia Produtiva pra cá. Isso foi em 2013, não foi, Beto? Foi 13, eu tava Em viajando. 2013 ele trabalhava com telecomunicação, aí deixou o pai cuidando, que não dava comida direito às galinhas não botavam. Então assim, acabou acabando com as galinhas por conta disso. Aí depois quando ele voltou em 2015, não foi? Que aí ele saiu e tipo assim, aí seguro-desemprego foi tudo pra galinha, zerou de dinheiro. Então assim, foi bem difícil pra ele. E enfrentou um monte de dificuldades, porque assim, ele
quando eles têm reunião, dizem, Beto, fala aí, porque ele tem mais experiência, porque tudo que ele tinha que passar de dificuldade, ele passou. Até a questão tipo de perder na prática. É diferente da gente às vezes ouvir um engenheiro falando, né? Que nunca só de teoria, mas quando a gente vai para o nosso galinheiro, cada um é uma forma diferente de criar. E cada um vai ter uma dificuldade diferente. Então é bom que todo mundo já esteja atento a isso, porque assim, hoje tá tudo, é tranquilo para ele cuidar, mas é por conta que ele já perdeu muito, né? Então, assim, aprendeu com isso. Aí construiu o galinheiro, depois do pronto o galinheiro caiu, foi, né? Então, esse espaço aqui. Então, assim, foi muita dificuldade para ele. Terminando com a telha. Despertou 4 pessoas. Foi, então, assim, é muita dificuldade. E a que Neto tá falando, é interessante. Só um momento, rapidinho. Mas aí agora fica a pergunta, diante de toda a problemática, toda a dificuldade, tá valendo a pena agora? Tá valendo a pena. O importante é isso. É que eu ia falar assim, que isso é que você falou de troca de experiência e quem está começando se atentar a isso. Porque assim, aonde der que falhou, quem está começando agora já não falha. Idade de vacinação. No caso da questão aí foi de cair o galinheiro, foi uma madeira que ele comprou, achou que era boa e a madeira era ruim, a madeira não aguentava, o vão grande, perder galinhas, ele perdeu muito ao longo do tempo. Quando veio esse pessoal da UFBA aqui mesmo, teve coisas que o pessoal da UFBA falava com ele questionava, e depois o cara ia ver que a forma como ele estava trabalhando já era melhor do que eles estavam trabalhando. Então, assim, eles vieram trazer, trouxeram conhecimentos novos que a gente não tinha tido acesso ainda, mas em compensação teve acesso a conhecimento que já tinha desenvolvido na observação, no apanhado do dia a dia. Então, assim, vocês que estão vindo, já não precisam apanhar onde ele apanhou. Se tiver que apanhar, vai ser uma coisa nova, como ele está falando, de cada realidade é uma realidade diferente. Se apanhar, vai ser dentro da sua propriedade, não. Aqui está mais fácil de identificar aonde eu estou errando. E aqui a gente não erra mais, porque quando a gente está na dificuldade, a gente vem ali na casa de Beto e conta nosso caso para ele, a gente conta o propósito, o que está acontecendo, e aí espera o propósito dele e a gente não errou mais por isso. Já é o veterinário. É o veterinário, é o nosso professor, a gente tem ele como Manda mensagem pro cara, o cara te responde. É o nosso professor. Aí a gente chega uma dificuldade lá Já passa dentro. conhecimento. Eu riscado. E ele não cobra nada não, viu? Ele faz isso por amor. Então é isso, né? Então a ideia aqui é bom levar que alguns experimentos aqui, né, nessa formulação que nós vamos fazer. Eu sempre gosto de falar porque às vezes quando você fala uma coisa que dá certo, não é, dificilmente é propagandeado. Dificilmente. Agora se você faz algo que dá errado, o cara vai dizer, ó, a hora falou aquilo ali, tá vendo aí, ó, não deu não, eu disse que não prestava, tá não sei o quê. Mas se deu certo, não digo, ó, a hora me falou isso assim, deu certo, bora, não faz, né? Então por conta disso, que às vezes o que dá certo pra mim, às vezes na sua propriedade já não dá. E você às vezes quer copiar o que tá dando certo, nenhum achar, né? Ah, eu vi bonita ali a criação de ideia, agora eu vou fazer em casa. Aí eu tomo pau, porque eu não tenho criação, não tenho mercado. Aí comprei, daqui a pouco as galinhas tá produzindo, vou usar aí a torta direito e eu não tenho pra que vender. Ah, galinha não presta não, também pra mim, mas tô preso por quê, Romilson? Porque você botou o carro diante dos bois, como dizia meu avô. Né? Botou o pé diante da mão. Botou o pé diante da mão, então a gente precisa ter esses cuidados. Então essa formação que eu estou usando aqui, que eu fiz, né, na verdade, participei de uns cursos, os caras liberou, o pessoal da Embrapa liberou uma planilha de formação para facilitar, né, com os ingredientes na alternativa. Eu vi o senhor falando aqui em aroeira, vi falando aqui na Neucena, algaroba, palma, né, vários ingredientes que para quem cria um pequeno sistema de criação de galinha caipira, compensa ele de cuidar para não ficar muito dependente da soja, do milho e do trigo, que é muito caro hoje no mercado. Então, se eu vou usar 2 kg de soja na minha alimentação, que hoje está custando R$4, isso, o que eu posso substituir uma parte dessa soja de forma alternativa? Tem o que? Eu digo, tem a folha da mandioca, né? Que você pode estar utilizando como fonte de proteína. Então, se você usar 2 kg, digamos que você vai usar só 1,5, porque o outro meio você vai usar de uma coisa que você tem lá na roça lá, que vai perder, que você pode aproveitar.
Assim no milho eu vou usar aqui 10 quilos na ração. O que é que eu posso substituir pelo milho, Romilson? A raspa da mandioca, o farelo da raiz, né? Aí temos a maniva passada. Aí temos também a questão do farelo da palma. Hoje, segundo alguns agrônomos, alguns estudos aí que você pode substituir até 30% do farelo da palma pelo milho. Não repentinamente, gradativo, né? Porque quando a gente come uma comida de casa todo dia e sai pra fora querer comer demais, né? Dá dor de barriga e tal. Então tem que devagar, né? Se alguém aqui já fez o farelo da palma? Já utilizou? Você pode passar na forrageira, cortar a raquete lá da palma, passa na forrageira, ela esbagaça, deixa no sol para ela desidratar, depois você faz o farelo. Usa na alimentação de boa, já usei, tem um bom resultado essa questão, né? Então a gente vamos usar alguns ingredientes, tá entendendo aqui, ó. Antes que o senhor dava só milho inteiro para as galinhas. Tá vendo como é o nome dele ali, o senhor? Seu Juvenal, né? Então quando chegar em São, estiver na sua propriedade, seu Juvenal, dentro das suas condições de equipamento, material de exposição, dinheiro, essas coisas, o senhor pode estar usando também, além disso, uma soja, usa o milho, tem as fontes de minerais, se não tiver um calcário, uma coisa assim, o senhor usa, começa a guardar as cascas de ovo. Tem andu na sua casa, na roça? Tem, vou cortar aqui, boto para desidratar, depois faço o farelo. Tem o licuri, a raspa da mandioca, tudo isso adicionado vai dar outra qualidade de vida para as galinhas que ela consumir só energia. Só energia. Porque é aquilo que eu falei, né? Os animais precisam de energia, proteína, os minerais, as vitaminas e tal, né? Aqui nós vamos formular uma ideia aqui para ração de postura, usando alguns ingredientes naturais. Fica facilzinho aí, é na segunda parte, depois de chegar em casa vocês podem olhar, né? Aqui nós não coloquei nada, é questão de porcentagem, porque às vezes dificulta o pessoal entender porcentagem, né? Mas digamos que aqui, ó, na primeira ração de postura, usando esses ingredientes aqui natural, só não tem a folha da mandioca aqui. Se você vai fazer 10 kg, você vai botar, por exemplo, 4,5 kg de milho, você vai usar 2 kg da soja, você vai usar meio quilo do farelo de trigo, você vai usar 1,4 kg do farelo da raiz da mandioca ou da raspa, você vai usar 600 gramas da folha da mandioca com fonte de proteína. Como nós não temos a mandioca aqui, mas você já fica, né? Vamos usar aqui o licuri, 1 kg do farelo do licuri. E aí as fontes minerais. Aqui nós temos a casca de ovo como fonte de cálcio, né? E temos o núcleo. Então, aí você formula uma ração com esse ingrediente aí para 10 kg. Você falou licuri, e a folha da banana? A folha da banana, o pessoal usa, ela serve como alimento, como vermífugo também, né? Tanto a folha como o caule. Eu ainda quero fazer o experimento ainda, porque segundo eu andei pesquisando aí, a folha da banana, ela desidratada, seca, ela pode ser usada também como fonte de cálcio. Eu ainda não fiz. Provavelmente você tem que passar a folha da banana verde numa forrageira para ela desidratar, depois você fazer o farelo. Eu sei que a casca é rica em potássio. Rica em potássio, tentando essa questão toda, né? Então é bom para utilizar. Eu não fiz ainda. Eu uso in natura, né? Corto a folha da bananeira, jogo para as galinhas, elas comem. Quando eu corto um cacho de banana, o tronco quando eu jogo fora, abro no meio. Não deixo no chão para que não misture com terra, a galinha come, eu penduro, né? As galinhas vai bicando, é alimento e serve como vermífugo, né? Essas questões. Mas ainda quero fazer um experimento de usar a folha da bananeira seca, desidratada. A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.